Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no tempo comum, tempo de amadurecimento de fé, de caminharmos com Jesus rumo às pessoas, Jairo e a mulher que estava com hemorragia. Sinal, meus irmãos, de que Jesus ele não olha de um modo geral para nós que estamos aqui reunidos, mas ele olha cada um, o coração de cada um de nós. Ele quer fazer conosco um encontro pessoal, porque Ele nos ama. E o primeiro encontro que nós vemos aqui é com Jairo, alguém importante, era chefe da sinagoga, tinha uma família, como o próprio Evangelho revela, tinha um status social, se destacava, parecia ter tudo em suas mãos, mas Jairo percebe que não tinha tudo e que não podia tudo. Por isso, ele vai ao encontro de Jesus e pede com insistência a cura da sua filha, porque estava nas últimas. Pede para que Jesus coloque as suas mãos sobre a sua filha. Nós vemos, meus irmãos, um primeiro ponto para refletirmos. Nós podemos ter tudo neste mundo, podemos nos destacar neste mundo, termos diplomas, termos muitas faculdades, muitos estudos, um bom trabalho, uma boa casa, uma boa família. Mas se nós não temos Jesus e não reconhecemos o seu senhorio na nossa vida, tudo cai por terra, porque é Ele que nos governa. E Jairo compreendeu isso. E é tão belo nós notarmos, meus irmãos, que quando Jairo pede a cura da sua filha, Jesus não lhe é indiferente. Jesus nem mesmo cura a sua filha à distância, pois ele poderia fazer isso. Mas ele vai até a sua casa. Ele tem interesse para com sua família. Ele quer fazer esse encontro também com a sua filhinha e com toda a sua família. Assim Jesus quer fazer conosco, meus irmãos, porque Ele se interessa por nós. Se nós estamos passando por situações difíceis, por situações complicadas, Jesus não é alheio a essas situações, mas Ele é o Senhor da nossa história. Ele quer estar no meio de nós, na nossa casa, nas nossas situações, sejam elas quais forem. Jesus acompanhou Jairo e Jesus nos acompanha. Mas ao longo do caminho nós vemos também um acontecimento que acaba atrasando, demorando este encontro de Jesus com a menina. Porque uma mulher toca Jesus por detrás e Jesus sente esta força saindo dele. Esse encontro é totalmente diferente do encontro com Jairo. Em primeiro lugar, porque ela toca em Jesus por detrás. Não é um encontro formal, face a face, mas é totalmente informal, às escondidas, com medo, com vergonha, até porque aquela mulher tinha hemorragia, e a hemorragia na época era sinônimo de impureza, não podia encostar em ninguém e em nada, porque naquilo que ela encostava, aquilo ficaria impuro também. Mas ela ouviu falar de Jesus, por isso vai ao encontro dele, mesmo com medo. E aqui é outro ponto, meus irmãos. Ouviu falar de Jesus. Como seria bom se nas nossas conversas, no dia a dia da nossa vida, fosse comum nós ouvirmos falar de Jesus, ou nós mesmos falarmos de Jesus para os outros. Nós vemos, infelizmente, tantos cristãos com vergonha de falar de Jesus, com receio,
Parece uma conversa que se torna boba na nossa mentalidade. Como isso é triste! Não levamos Jesus a sério. Precisamos ouvir falar de Jesus e falarmos de Jesus nas nossas famílias, nas nossas casas, no nosso trabalho, não ter vergonha, porque nós somos dele. Não podemos ter vergonha de falar de Jesus. E como é bom, talvez você já passou por essa experiência, de pessoas que vieram na igreja, depois que você falou de Jesus para ela. Ou você falou da igreja, de algo relacionado a isso. Ouvir falar de Jesus. Todos nós, nesse sentido, somos catequistas. Somos convidados a anunciar Jesus Cristo para todas as pessoas a quem nós encontramos. Esta mulher que se encontra com Jesus por ouvir falar dele, não tem nome, é excluída por causa da sua impureza, tem medo, tem vergonha, mas eis que Jesus novamente quer fazer esse encontro pessoal. Quem me tocou? Parece até uma ironia, porque estavam tantas pessoas comprimindo naquela multidão, uma tocando na outra, com certeza muitas pessoas tocaram em Jesus, mas aquela mulher tocou com fé. Por isso Jesus quis ter com ela um encontro face a face, olho no olho. Não basta nós virmos à igreja apenas para tocar no manto de Jesus, mas nós temos que fazer esse encontro pessoal. Ele insiste nisso nesse evangelho. Encontro pessoal, face a face com Ele, um diálogo com Ele, uma conversa com Ele, uma amizade com Jesus. Aquela mulher iria se perder entre a multidão se Jesus não a chamasse. Mas com certeza depois desse encontro, ela se converteu definitivamente. Não basta buscarmos a cura de alguma doença na igreja, precisamos buscar a salvação eterna em nossa vida. E esse encontro vai acontecendo, Jesus torna aquela mulher um membro da família dele, chamando-a de filha. E no meio daquela caminhada, meus irmãos, acontece uma notícia triste para Jairo. Tua filha morreu. Para que incomodar o mestre? Está tudo acabado, está tudo sem solução, não tem mais jeito. Jesus diz o quê? Não tenhas medo, basta ter fé. Quantas pessoas ao nosso redor querem nos tirar a fé, nos desanimar na caminhada de fé, como esses homens que vieram ao encontro de Jairo. Não tem mais solução. Não incomode o mestre. Quantas pessoas nos dizem, você não tem mais jeito. Para que você vai na igreja ainda? Você não tem mais jeito, não tem mais solução. Você já está condenado. Quantas pessoas acabam por nos condenar ainda vivos? Precisamos, meus irmãos, ouvir o que Jesus fala. Não tenhas medo, basta ter fé. É preciso ter coragem e seguir adiante. Jesus foi com Jairo até sua casa. Temos que levar Jesus até a nossa casa. Não deixar com que as coisas nos impeçam, as pessoas nos impeçam de ter Jesus perto de nós, para nos dar vida em abundância, nos dar a salvação. E lá na casa de Jairo, aquela movimentação, aquela confusão, pessoas chorando, pessoas gritando, Jesus diz, a criança está dormindo. As pessoas caçoaram de Jesus, é claro, não acreditaram no poder
que ele tinha de ressuscitar aquela menina, de dar a vida novamente àquela menina. Mas Jairo, a sua esposa e 3 discípulos de Jesus permanecem na casa porque eles tinham fé. Eles não caçoaram de Jesus, eles acreditaram na sua palavra. Meus irmãos, minhas irmãs, um ponto importante: não vamos nos deixar influenciar por pessoas que zombam da nossa fé, que caçoam da palavra de Jesus, que blasfemam contra a nossa fé. Não vamos nos deixar influenciar, é preciso ter coragem, é preciso ter fé. Não nos deixarmos levar pelas ondas do mundo, pelas ondas de pessoas que querem nos influenciar. E o milagre acontece porque a fé está ali, a fé está presente ali, nos discípulos, nos pais que botavam fé em Jesus, que tinham esperança na vida da sua filha. E Jesus diz: menina, levanta-te. É tão interessante que Jesus pega na mão da menina e diz: menina, levanta-te. Ele ajuda ela a levantar. Ele nos ajuda a nos levantarmos também, meus irmãos, a não deixar com que as coisas, com que as circunstâncias da vida nos impeçam de seguir adiante, seguir de pé a nossa vida, buscarmos uma vida santa, uma vida reta. Ele é capaz de pegar na nossa mão e nos levantar, dizer: menina, menino, levanta-te. Meu filho, minha filha, levanta-te. Tu não foste feito para viver pelos cantos, desanimado, chorando, abatido, mas tu foste feito, foste criado para viver caminhando, peregrinando nesse mundo em busca de algo maior, algo superior. Por isso, meus irmãos, que a liturgia de hoje também nos ajuda a reafirmarmos a fé na vida eterna, na vida plena, em abundância. Porque, como nós ouvimos da primeira leitura do livro da sabedoria, Deus não fez a morte, mas Ele nos criou para a imortalidade. Precisamos ter fé nisto. Reconhecer o senhorio de Jesus na nossa vida, caminhar com Ele, mas não simplesmente por caminhar, mas porque nós cremos que Ele nos dá a vida plena, que a morte não tem a última palavra. A morte não é o fim de tudo, mas ela é simplesmente, para Jesus, um sono, como no caso da menina. A menina estava dormindo para Jesus, porque para Jesus nós iremos, pela morte, passar para uma outra vida, uma vida plena, a vida eterna, a vida em abundância. Somos feitos à sua imagem e semelhança para vivermos na imortalidade, um dia chegarmos face a face com Deus. Por isso, meus irmãos, ao longo da nossa caminhada cristã, vamos fazer o que São Paulo nos diz na segunda leitura: sermos generosos, sermos desapegados deste mundo, não ficarmos acumulando muitas coisas, mas sermos generosos, partilharmos os nossos bens, aquilo que temos, não querermos ajuntar tesouros na terra que perece, mas ajuntarmos tesouros no céu, porque fomos feitos em vista da eternidade. Não viemos do nada e nem vamos para o nada, mas Jesus nos garantiu: quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Ele é a ressurreição e a vida. E como diz Santo Irineu, a glória de Deus é o homem vivo,
e a vida do homem é a visão de Deus. Nessa esperança, caminhemos firmes, peregrinemos neste mundo com a certeza de que um dia estaremos no céu, face a face com Deus. No instante de silêncio, guardemos a palavra no coração.